Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados, demais deputadas. Boa tarde a todos aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj. Hoje eu venho à tribuna para falar sobre a CPI do Rio Previdência, que hoje teve uma audiência pública, contou aqui com a presença, com a participação do atual presidente do Rio Previdência, de diretores do Rio Previdência, para debater o quadro do sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem visto a agenda do governo Bolsonaro, a gente tem visto a agenda dos grandes meios de comunicação tentando convencer a sociedade brasileira de que, se não houver uma reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar e o Rio de Janeiro vai quebrar. E a gente acha que é fundamental enfrentar esse diálogo. É claro que a gente quer que no Brasil haja equilíbrio nas contas públicas, mas equilíbrio nas contas públicas está diretamente relacionado a uma definição de prioridades e investimentos naquilo que é prioritário para a população. No campo federal, por exemplo, o governo vende a falsa ideia de que a maior parte dos gastos do governo é com o sistema previdenciário e que isso levaria a um rombo e ao desequilíbrio nas contas públicas. Isso é uma mentira. O principal gasto no orçamento do governo brasileiro é o gasto com a dívida pública. Dívida essa que tem que ser auditada. Dívida essa que tem que ter políticas de controle e administração. Hoje, ainda, o Brasil tem uma taxa de juros entre as maiores taxas de juros do mundo. E uma parte considerável dessa dívida é corrigida pela taxa de juros estabelecida pelo Banco Central. Controlar e diminuir a taxa de juros no Brasil é fundamental para controlar a dívida pública e, com isso, levar ao equilíbrio nas contas públicas. Porque quando se fala de uma reforma da Previdência para garantir equilíbrio nas contas públicas, se está falando de quê? Da proposta do governo Bolsonaro, que pessoas pobres, pessoas com deficiência, que têm um benefício de prestação continuada, só possam receber o benefício mínimo de um salário mínimo quando completarem 70 anos de idade, atualmente é com 65, sabendo que essas pessoas têm uma expectativa de vida relativamente mais baixa do que o restante da população. O que o governo quer é jogar essa população na miséria e reduzir ainda mais a sua expectativa de vida. É impedir o acesso à aposentadoria dos trabalhadores rurais, é impedir que dezenas de milhões de brasileiros se aposentem, porque quando o governo estabelece regras, como a necessidade de 40 anos de contribuição, uma idade mínima de 65 anos, o governo vai impedir que dezenas de milhões de brasileiros consigam se aposentar. Isso é uma reforma que contraria os interesses da população. Isso é uma reforma que é, na verdade, um desmonte da Previdência Pública. A população tem que saber que na Constituição brasileira está prevista uma política de seguridade social. E essa política tem um orçamento definido constitucionalmente. A política da seguridade social incorpora a política previdenciária, a política de assistência social e a política de saúde. E tem uma série de fontes de financiamento. Agora o governo retira o financiamento da Seguridade Social e quer que o conjunto de trabalhadores do Brasil, sejam os trabalhadores informais, sejam os trabalhadores rurais, sejam os servidores públicos, civis ou militares, paguem a conta da sua opção política de priorizar o capital financeiro. É importante, inclusive, destacar que a opção política desse governo pelo capital financeiro se reflete, por exemplo, na proposta do ministro Paulo Guedes de uma capitalização da Previdência. O que é isso? Toda a Previdência do Brasil passaria a significar poupanças individuais administradas por um fundo que atuaria no mercado financeiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve uma experiência. Os gestores do Rio Previdência foram até o mercado financeiro fazer operações de crédito e antecipação de royalties. O resultado, senhor presidente,
é que o Estado do Rio de Janeiro, no intervalo de 4 anos, pegou 9 bilhões emprestados e vai ter que pagar, até 2027, mais de 20 bilhões de reais. E agora, eles tentam culpabilizar os servidores públicos pelas gestões eivadas não só de corrupção, mas eivadas por uma lógica que tenta transformar o direito à aposentadoria em algo volátil, em algo que pode ser restabelecido pelo mercado financeiro. Esse é o pano de fundo da proposta de capitalização, que tem que ser rejeitada pela sociedade brasileira, que tem que ser rejeitada pelo Congresso brasileiro, que tem que ser rejeitada pela população brasileira, que tem que se mobilizar. E aqui no Rio de Janeiro, senhor presidente, a CPI tem sido muito importante para isso. A gente vê que o discurso de que a Previdência do Estado do Rio de Janeiro tem um rombo é uma mentira. É uma mentira, que na verdade o que existe no Estado do Rio de Janeiro é que o Rio Previdência foi utilizado pelo governo Sérgio Cabral para alargar a sua capacidade financeira. O Estado do Rio de Janeiro deixou de repassar recursos que deveriam ser do Rio Previdência, deixou de repassar quase 10 bilhões de reais, obrigando o Rio Previdência a recorrer a empréstimos. Esses empréstimos, operação em Delaware, operação em Luxemburgo, operação com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, esses empréstimos foram operações de risco, especialmente os empréstimos contraídos em Delaware, um paraíso fiscal nos Estados Unidos, faz com que hoje o Estado do Rio de Janeiro pague uma taxa de juros que é de quase 10% anuais em dólar. 10% anuais em dólar. A taxa de juros nos Estados Unidos não chega a 1%. Empréstimos internacionais se pratica com menos de 4%, 5%. A taxa de juros que o Rio Previdência paga é o dobro, é mais que o dobro do que se pratica no mercado internacional. São lesivos. O atual presidente do Rio Previdência, o doutor Sérgio Aureliano, com passagens no Banco Mundial, com passagens no setor financeiro, reconhece que esses juros são lesivos. E essa é a proposta que o senhor Paulo Guedes quer empurrar o conjunto da Previdência no Brasil. É a lógica da capitalização, é a lógica de submissão do sistema previdenciário ao capital financeiro. E nós somos contra. Estamos hoje, através da CPI, desenvolvendo um trabalho para proteger a Previdência Pública do Estado do Rio de Janeiro, para proteger os serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro, para que as pessoas tenham acesso à saúde, tenham acesso à educação, tenham política de segurança pública. E vamos lutar até o fim para que os trabalhadores do Brasil, para que os servidores públicos, os servidores do Estado do Rio de Janeiro não sejam penalizados. É falsa a dicotomia de que a população tem que escolher entre educação, saúde, segurança ou a manutenção dos direitos previdenciários. Quem hoje recebe sua aposentadoria, quem amanhã receberá suas aposentadorias, são justamente aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras que hoje garantem saúde, garantem educação, garantem o funcionamento desse país. Não dá para achar que a oferta de educação pública e de saúde pública vai se dar jogando os idosos, os aposentados, os pensionistas do Brasil na miséria, que é o que quer fazer o governo de Jair Bolsonaro com essa proposta de reforma da Previdência. Vamos rever a taxa de juros, vamos auditar a dívida pública, vamos aqui no Estado do Rio de Janeiro respeitar a legislação que leva ao financiamento do Rio Previdência, mas não vamos jogar os trabalhadores, a população brasileira do Brasil na miséria quando chegam na velhice, porque isso é um crime contra essa população, que é o que forma o Brasil, que é a sociedade brasileira. Então, obrigado e vamos lutar pela garantia dos direitos sociais do conjunto da população no Brasil.